Olá, meu nome é Victor Hugo Palhares Flávio dos Reis, sou discente do curso de Medicina da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, atualmente bolsista do Programa de Iniciação Científica da Rede IBCER em parceria com o CNPq, e hoje vou mostrar os resultados do trabalho intitulado como Análise de perfil clínico e sequenciamento genômico de bactérias potencialmente multiresistentes, orientado pelo professor Dr. Ciomar de Castro Soares. Com relação à introdução da temática, a resistência bacteriana cresce a cada dia mais, e é considerada uma das maiores ameaças à saúde pública global. Em hospitais, o uso intenso de antibióticos e os procedimentos invasivos favorecem a disseminação de bactérias multiresistentes. Como exemplo desse quadro, encontramos no estudo publicado pela Lancet em 2024 o crescimento de 500 mil para quase 1 milhão de mortes por ano nos últimos 30 anos de mortes relacionadas a micro-organismos multiresistentes a antibióticos. Tendo isso em vista, os objetivos do trabalho consistiram-se nos seguintes: análise de perfil clínico dos pacientes acometidos por infecções de micro-organismos multiresistentes no HCO-FTM, identificação e triagem desses micro-organismos, a extração do DNA bacteriano, o sequenciamento genômico e, por fim, a correlação dos achados genômicos com o contexto clínico dos pacientes. Com relação à metodologia, iniciamos com a coleta de dados clínicos. Através de prontuários, identificamos a idade dos pacientes, o sexo, o município de origem, se houve óbito ou não dos pacientes, o micro-organismo isolado, a doença de base, o material coletado e o antibiograma. Prosseguimos então com a extração do DNA bacteriano. Iniciamos pela lise da membrana bacteriana, remoção de proteínas e outros contaminantes, purificação do DNA, lavagem e eluição do DNA e, por fim, a verificação da qualidade desses DNAs. Prosseguimos, então, com o sequenciamento genômico através da técnica de sequenciamento de nova geração para a obtenção dos genomas bacterianos. É importante frisar que essa etapa ainda está em desenvolvimento, tendo em vista a enorme quantidade de genomas de bactérias multiresistentes encontrados no HCO-FTM. Para análises comparativas, optamos pela aquisição de genomas públicos do banco NCBI de 2.781 genomas da espécie Klebsiella pneumoniae, tendo em vista a sua enorme representatividade no contexto de resistência bacteriana. Por fim, análises bioinformáticas foram realizadas, através da construção do pangenoma da espécie, a classificação funcional dos genes e a predição do resistoma da espécie. Com relação aos resultados, 45 bactérias multiresistentes foram isoladas no HCO-FTM. A espécie Klebsiella pneumoniae foi a espécie mais representativa, com 19 indivíduos. A Cinetobacter e Escherichia coli também foram muito representativas. Com relação às características sociodemográficas dos pacientes acometidos, a média de idade foi de 55 anos. 60% dos pacientes eram procedentes de Uberaba e houve uma predominância masculina. Além disso, mais da metade dos pacientes vieram a óbito. A urina foi o material mais analisado e várias doenças de base foram identificadas, entre elas AVC, infarto agudo do miocárdio, pneumonia, dentre outras. Com relação às análises genômicas, 2.781 genomas de Klebsiella pneumoniae foram baixados, sendo 220 filtrados com base na qualidade do genoma. O pangenoma da espécie apresentou um alfa de 0,82, ou seja, a cada novo genoma estudado ainda surgem novos genes. Isso demonstra a enorme diversidade genética da espécie Klebsiella pneumoniae. Com relação à análise funcional dos genes, encontramos uma enorme representatividade de genes relacionados à produção de energia, ao transporte de carboidratos e metabolismo e à produção de proteínas da espécie. Com relação ao resistoma da espécie, os 220 genomas apresentaram uma enorme quantidade de genes relacionados à resistência de diversos antibióticos, sendo os mais representados os triclosan, os antibióticos tetracíclicos e as sulfonas. Por fim, com relação ao resistoma da espécie, a espécie bacteriana Klebsiella pneumoniae apresentou um resistoma aberto, isso é, ainda podem ser encontrados genes para a identificação de resistência bacteriana. As linhagens cujos genomas foram analisados apresentam um grande arsenal de genes de resistência. Esses resultados serão importantes para comparar os genomas encontrados no HCO-FTM com os genomas do restante do mundo. Conclusões: a alta mortalidade entre os pacientes infectados por bactérias multiresistentes foi importante. A Klebsiella pneumoniae, essa espécie, destacou-se como o principal agente etiológico. O pangenoma da espécie apresentou um caráter aberto, bem como o resistoma da espécie também apresentou. Por fim, a vigilância genômica e o uso racional de antimicrobianos em ambiente hospitalar devem sempre ser um debate em questão. Obrigado.